Frieza e meta-sentimento são coisas distintas e meta-sentimento é muito importante. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 322 do Desafio 365. A frieza ela é diferente do meta-sentimento. A frieza significa que a pessoa não apresenta emoção, ela não apresenta sentimento frente a uma situação que, vamos dizer assim, exigiria ou provocaria determinado sentimento, como a tristeza, a alegria, a euforia e dentre outros mais. O meta-sentimento, ele é um tipo de sentimento que eu vou falar mais adiante, e antes eu quero passar por outros tipos de sentimentos que vêm antes do meta-sentimento. Um deles é classificado como sentimento primário. O sentimento primário é todo sentimento que a gente tem que é condizente com a situação que nós estamos vivendo. Normalmente esses sentimentos eles são vivenciados de olhos abertos, são sentimentos de curta duração e são sentimentos que nos levam para uma determinada ação frente ao que nós estamos passando. Na sequência vem o sentimento secundário. O sentimento secundário é um sentimento, vamos dizer assim, artificial. Ele tem como finalidade esconder a intensidade do sentimento primário. A pessoa, no sentimento secundário, ela tende a fechar os olhos, ir para dentro de si, criar uma imagem interna e ali ela começa a ter um sentimento que é mais prolongado, mas não é um sentimento real e condizente com o que a pessoa está vivendo naquele momento. Nessa situação, para que a gente possa ajudar a pessoa, não convém que a gente ajude a pessoa enquanto ela estiver em contato com esse sentimento secundário. É preciso primeiro que a gente faça ela abrir os olhos e tomar contato consigo mesma novamente e voltar ao sentimento primário. E aí, a partir do sentimento primário, a gente consegue ajudar a pessoa. O sentimento secundário, ele pode fazer com que você, como ajudante, entre naquele sentimento, naquele jogo que a pessoa está fazendo. E aí, ao invés de você ajudá-la, ela te leva para aquele sentimento. E aí, são dois que vivenciarão um sentimento que não é condizente com a situação. Então, no sentimento secundário, eu não posso, é muito mais difícil eu conseguir ajudar a pessoa. E aí vem o sentimento conhecido como meta-sentimento. O meta-sentimento é um sentimento sem emoção. Parece que a pessoa é fria, parece que a pessoa não está nem aí para aquela situação. Mas, na verdade, a pessoa, ela tem o sentimento condizente com aquela situação, mas ela tem um controle sobre aquela situação. E nós podemos, acho que um exemplo muito claro disso são os médicos, nos momentos mais difíceis que eles têm, seja ali no momento de fazer uma cirurgia, e às vezes é uma pessoa conhecida que chega ali, ou ainda que não seja, né, só o fato de ser um ser humano, dependendo de como a pessoa chega. Se o médico ele entra num sentimento, isso pode atrapalhar o processo dele. É a mesma coisa no momento de dar a informação de que, para um parente, de que o paciente não resistiu, que o paciente morreu. Nossa, mas que médico frio. Não, ele tem o sentimento da tristeza, porém, ele não demonstra para que ele se mantenha ali, numa posição firme e de suporte para aquela família. Porque se ele também entra naquela situação e depois ele precisa continuar trabalhando, aquilo pode atrapalhar a sequência do trabalho. Então ele tem sim o sentimento de tristeza, de pesar, mas ele tem um controle sobre aquilo. E assim são outras profissões. Eu, enquanto planejador com o meu cliente, dependendo da situação, eu também tenho o sentimento pelo cliente, mas eu não entro no sentimento e na emoção do cliente. Eu me mantenho firme numa postura em que eu consigo continuar, apesar do sentimento, conduzindo o processo de uma forma mais racional,
para que de fato eu consiga ajudar o cliente, não eu entrar no mundo do cliente e me perder junto com o cliente na sessão. Portanto, o meta-sentimento que parece ser uma frieza, nem sempre é de fato uma frieza. A pessoa ela está vivendo o sentimento, mas ela tem controle sobre aquele sentimento. O meta-sentimento, ele é treinável e a gente vai adquirindo isso com o passar da vida, com as experiências, com a forma de aceitar a vida como ela é, seja na parte boa, seja na parte ruim. Muitas vezes, não só no lado ruim, mas no lado bom, porque se eu entro num estado de euforia, dependendo do que eu estou fazendo, um estado de euforia pode me atrapalhar numa sequência de um processo dentro do trabalho. E aí eu preciso, apesar da alegria, conter a euforia para eu conseguir ali conduzir o processo até o final. Isso é muito visto nos esportes. Quantos atletas que durante ali uma prova, por exemplo, já entram num estado de euforia, de alegria e acabam perdendo a concentração e aí acabam perdendo a prova, perdendo o jogo, porque simplesmente ao deixar a emoção tomar conta, o sentimento tomar conta, perde-se o foco. E aí, consequentemente, perde-se a mão daquilo que é preciso fazer até que se chegue de fato ao fim. Deixe seu curtir aqui, obrigado por você assistir mais esse vídeo, eu te espero no próximo, um forte abraço.